Olá, tudo bem? Sou o professor William Ramos. Trabalho com a disciplina Ensino Religioso na rede municipal de Itabira. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já ouviu falar em mito? Com certeza conhece muito bem essa palavra. Mas será que mito tem alguma coisa a ver com as religiões? Tenho que dizer a vocês que sim. Mito tem a ver com as religiões e mais, é muito importante para elas. Mas, antes de falarmos de mito nas religiões, temos que pensar de que forma vamos entender a palavra. A dúvida surge porque mito, como uma porção de outras palavras, é utilizado com mais de um significado. Quer um exemplo? Vamos ver este slide. Minha filha adora manga verde com sal. A manga da camisa é azul. Em cada uma das frases, a palavra manga significa algo diferente. Em uma, é uma fruta, que muitas pessoas adoram. Em outra, é a parte de uma peça de roupa. No caso, pode ser uma camisa, uma blusa, um paletó. Eu acho que entenderam que existem palavras com mais de um significado. Então vejamos a nossa palavra de hoje, mito. Essa palavra pode servir para quando a gente quer dizer que algo é falso, ou seja, que é mentira. Por exemplo, existem canais no YouTube e programas de TV que tentam descobrir se determinadas afirmações são verdadeiras ou falsas. Quando verificam que são falsas, dão o veredito: é mito. A palavra também é utilizada para se referir a uma pessoa extraordinária, como um atleta, por exemplo. Lionel Messi, Pelé, Cristiano Ronaldo, dentre tantos outros, por fazerem jogadas inacreditáveis, ou seja, aquilo que quase ninguém conseguiria. Eles são chamados de mito. Existe também a possibilidade de usar a palavra mito para se referir a histórias folclóricas e culturais de um povo. Mas vamos agora pensar no mito nas religiões. Geralmente, ele diz respeito a alguma narrativa, a uma história que conta a origem de algo que dá sentido para acontecimentos do nosso dia a dia. Por exemplo, na mitologia grega, existe uma história que tenta explicar a origem do amor. Nela, nós encontramos que o ser humano foi criado homem e mulher, isso ao mesmo tempo. É um ser único. Porém, o maior dos deuses, que era Zeus, ele ficou insatisfeito com o ser humano e decidiu separar a parte feminina da parte masculina. Então, a partir deste dia, a parte feminina procura a parte masculina e a parte masculina procura a sua parte feminina, ou seja, uma metade procura a outra metade. Daí nós temos pessoas que dizem que ainda não encontraram sua metade até hoje. Então esse é um mito de criação que fala para a gente a origem e o significado do amor. Nosso objetivo de hoje é falar de mitos de criação em diferentes tradições religiosas. Nós agora vamos ver alguns exemplos. Acompanhem conosco. A cultura maia, o mito da criação, está escrito no livro Popol Vuh, livro sagrado sobre o surgimento do homem. Segundo ele, deuses criaram a terra, céu e depois animais pesados e leves. Contudo, querendo a adoração, reuniram esforços para construir seres capazes de falar. De acordo com o registro, os experimentos eram feitos inicialmente com lama, mas foi algo falho. Em seguida, decidiram incluir madeira para dar sustentabilidade ao corpo, mas isso também não funcionou.
gerando a fúria de dilúvios. Porém, na última tentativa, usaram milho e água, criando a carne humana falante, mas temeram a perfeição das criaturas. Olha, vejam bem, segundo essa tradição, nossa carne foi formada de milho e água. Vamos à próxima. A cultura Iorubá, isso é uma cultura africana. O mito da criação na cultura Iorubá relata que o deus Olorum, ou seja, Deus Supremo, criou tudo aquilo que existe. Cada peça existente no universo fora criado conforme a sua força de vontade, sendo de um pedaço dele. Isso inclui outros deuses, já que Olorum, também conhecido como Olodumare, é a força suprema da vida. Em relação à criação da humanidade, o mesmo encarregou Oxalá de moldar a figura humana. Oxalá experimentou ferro e madeira, mas os materiais eram muito rígidos, e a pedra tornou o homem frio. A água acabou não dando forma definida ao homem, e o fogo consumia o fruto da criação. Vamos agora ver um mito de criação da cultura tupi-guarani, são os nossos indígenas, né? Ou uma grande parte dos nossos indígenas brasileiros. No mito da criação indígena, as lendas guaranis apontam o deus Tupã como o grande artesão da vida. O deus Sol recebeu a ajuda da deusa Lua, Araci, descendo a terra até a região do Arégua, no Paraguai. A partir deste ponto, que ele tocou a face da terra e tudo sobre o que estava em cima e embaixo dela. No mesmo instante que as estrelas foram posicionadas nos lugares onde estão, bem como os outros astros. É dito que numa cerimônia bem construída, que estátuas em argila do homem e da mulher receberam elementos da natureza. Assim que soprou a vida neles, o Deus os deixou junto aos espíritos do bem e do mal. Por fim, nosso último exemplo é mitologia persa. Vamos ver um mito de criação da mitologia persa. Na mitologia persa, Ormus seria o mestre e escultor do mundo ao qual conhecemos. O mito da criação indica que o próprio Sol era o seu olho, tornando Ormus uma divindade onisciente. Em relação ao céu e às estrelas, essas faziam parte das suas vestimentas, enquanto as águas eram suas esposas. O mesmo acabou criando outras divindades menores, sendo partes dele e responsáveis por setores da criação. Ademais, ele e suas divindades possuíam contrapartes malignas para equilibrar a existência. Então, vimos esses 4 exemplos e vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto de hoje. Podemos destacar que os mitos de criação buscam, de alguma forma, explicar a origem das coisas que existem. Em todos eles, no início de tudo, existe um Deus, uma divindade que teve a iniciativa de realizar a criação. E mais, o ser humano é, na maioria das vezes, apresentado como a parte importante ou em destaque na criação. Só para citar um exemplo, na narrativa da criação judaico-cristã, que está presente no texto da Bíblia, Deus cria tudo que existe por meio da sua palavra. Ele fala e as coisas passam a existir. E tudo que ele cria, ao final ele reconhece que é bom. Porém,
quando ele cria o ser humano, nós verificamos nos textos sagrados que ele admira esse ser criado e fala assim que é muito bom. Toda criação é boa. O ser humano ele é apresentado como uma parte da criação muito boa. Certo? Então, nosso objetivo de hoje era de entender melhor o que é mito e identificar alguns mitos de criação. Esperamos que você tenha aprendido um pouco mais. Porém, é importante saber que existem muitos outros mitos de criação. Você não precisa decorar ou saber todos eles. Precisa saber que eles são importantes para dar significado às tradições religiosas, que eles, muitas vezes, utilizam uma linguagem que conta os acontecimentos de maneira grandiosa e não segue uma lógica comum. Você não precisa acreditar em mitos da criação que sejam diferentes da religião que você segue. Porém, precisa saber que deve-se respeitar quem pensa e tem fé diferente daquela que a sua família te ensinou. Esperamos que você tenha gostado da aula de hoje e tenha aprendido um pouco mais sobre os mitos de criação. Não deixe de seguir as aulas do canal Estude em Casa da Secretaria Municipal de Educação. Fiquem em paz e até a próxima, pessoal. Tchau para vocês.